Após um recesso de 3 semanas, chegamos à 8ª exposição no livro de Jonas. Jonas, como vocês sabem, temos acompanhado, é um profeta rebelde contra o caráter gracioso e misericordioso do Senhor, para com todos os tipos de pessoas. Jonas fica contrariado, porque Deus quer dispensar sua misericórdia a um tipo de pessoas que ele não concorda, que o desagradam, que ele considera inferior a ele. Jonas se recusou a pregar arrependimento contra Nínive, uma nação pagã. Jonas embarcou no navio para Tarsis, na direção oposta à direção que Deus havia o mandado ir para Nínive, 4.000 quilômetros de distância. Jonas agiu assim porque ele era um homem cheio de si, um homem que se considerava superior espiritualmente aos gentios, além dele ser um nacionalista radical. Mas Deus, meus irmãos, nunca permite que os seus filhos sejam bem-sucedidos no pecado. E por isso Deus lançou contra o navio de Jonas uma violenta tempestade, a ponto de marinheiros experientes que estavam ali naquele navio clamarem, gritarem, chorarem, desesperados, com medo de morrer. Jonas, meus irmãos, estava tão endurecido pelo pecado e talvez também exausto pela pressão da fuga, pela sua consciência pesada, que ele dormia profundamente no porão do navio como um bebê. Nós já vimos tudo isso e hoje, portanto, continuaremos vendo como essa história continua e o que isso tem a ver com nós mesmos. Então vamos ao versículo 6 do capítulo 1 do livro de Jonas, o qual eu lerei na versão Almeida Revista Atualizada. Jonas 6, capítulo 1, versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Senhor Deus, nós precisamos da tua misericórdia, a mim para proclamar a tua mensagem e o teu povo para compreendê-la. Se o Senhor não nos ajudar, permaneceremos, Pai, da maneira que estamos. Nos ajuda e edifica as nossas vidas por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O capitão do navio, diz o texto, chegou-se até Jonas. A expressão chegou-se aqui, ou literalmente aproximou-se, representa mais um contraste irônico desse livro de Jonas, dos muitos que nós já vimos aqui. Na verdade, era Jonas quem deveria chegar-se aos pagãos para repreendê-los, considerando que Jonas foi chamado por Deus para pregar contra Nínive. Nós observamos isso. Jonas, meus irmãos, poderia estar repreendendo o rei de Nínive, mas agora ele está sendo repreendido por um lamentável capitão de navio. Que cena melancólica. É importante dizer, contudo, meus irmãos, que na verdade são os crentes quem tem uma mensagem de reprovação para o mundo, não o contrário. E no que consiste essa mensagem de reprovação que nós crentes temos para o mundo? Certamente nós podemos censurar os ímpios em muitas coisas particulares da sua conduta, mas em última análise, a reprovação dos crentes, a nossa reprovação em relação ao mundo, consiste no fato dos incrédulos não amarem a Deus acima de todas as coisas e, em consequência disso, também não amarem ao próximo. Todos os pecados particulares dos ímpios e os nossos também procedem do fato de nós não amarmos a Deus e ao próximo. Olhem para Gênesis, sempre temos que nos voltar para lá e nós vamos ver a origem dessa condição digna de reprovação. Depois da queda, nós sabemos, o pecado ele afetou toda a natureza humana: carne, espírito, emoções, vontades, desejos, impulsos. Nenhuma parte da natureza humana
deixou de ser afetada. O homem foi separado da glória de Deus, perdeu a presença gloriosa de Deus e se tornou escravo do pecado porque desobedeceu a ordem de Deus de não comer do fruto. Desse modo, meus irmãos, o homem natural, em seu estado e condição de pecado, é incapaz de amar a Deus e ao próximo. Quando o homem se separou de Deus, ele caiu nessa condição miserável. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, depois de dedicar 3 capítulos da carta aos Romanos, para provar que toda a humanidade é pecadora, judeus, gentios, todo mundo está encerrado debaixo do pecado. Depois dele dizer tudo isso daí, ele resume a miséria humana em termos de falta de amor a Deus e ao próximo. Vão até Romanos 3:11 e nós vamos também ver os versos seguintes. Romanos 3:11. Observem aí o que o apóstolo Paulo nos diz. Romanos 3:11. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. O homem, em seu estado natural, pode buscar religião, pode buscar aliviar a sua consciência por meio de religião, mas ele não busca a Deus verdadeiramente, é que o apóstolo Paulo está falando. E aqui está a falta de amor a Deus, em Romanos 3:11. Nos versos seguintes, o apóstolo Paulo vai continuar pontuando a falta de amor ao próximo, que é consequência da falta de amor a Deus. Olha só o que ele diz. 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam o próximo. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Aqui está a falta de amor ao próximo. O resumo que o apóstolo Paulo faz da humanidade em termos de falta de amor a Deus e ao próximo. No capítulo 12 do Evangelho de Marcos, dos versículos 28 ao 31, nos é dito ali que o Senhor Jesus, quando perguntado por um mestre da lei sobre qual o grande mandamento, Jesus resumiu toda a vontade de Deus para a humanidade nessas 2 atitudes: amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Aqui está o centro vital de toda a vontade de Deus: amar a Deus e ao próximo. Disto nós podemos extrair uma excelente definição do que é um crente. Um crente não é alguém que simplesmente está ligado a uma igreja, que é batista, presbiteriano, assembleiano. Não é alguém que frequenta cultos ou porque nasceu num lar cristão. Aqui nós podemos extrair a definição de que o crente ou cristão, se preferirem, é alguém que, tendo nascido de novo pela graça de Jesus Cristo, agora ama a Deus mais do que o pecado e ao próximo mais do que os seus próprios interesses. E o crente, estando nessa posição, ele tem uma comissão divina e um impulso natural motivados pelo amor. Ele já não está mais numa atitude de indiferença para com Deus e o próximo. Ele está numa atitude positiva, avante, constrangido, motivado pelo amor, para confrontar o mundo a se arrepender dos seus pecados e buscar o bem de todas as pessoas. E movidos por esse mesmo impulso de amor que vem só por meio da graça de Jesus Cristo, do seu sacrifício, do qual nós somos beneficiários, motivados por esse senso de amor que vem de Cristo, levantaram-se os profetas, os apóstolos, a igreja, nós e o próprio Senhor Jesus, ordenando que todos os homens se arrependam por não obedecerem à vontade de Deus, resumida nesses 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Essa é a mensagem de repreensão que o povo de Deus tem ao mundo, tendo em vista o dia do juízo que se avizinha. Nós alertamos ao mundo que eles precisam amar a Deus e ao próximo, porque eles serão julgados por suas obras. Agora, o irônico é que a repreensão do capitão do navio revela a falta de Jonas exatamente nessas 2 matérias que resumiam a lei de Deus, que os profetas, inclusive Jonas, pregavam ao povo. O capitão do navio está revelando a falta de Jonas nessas 2 coisas aqui. Jonas não estava orando a Deus no meio daquela tempestade
porque ele estava em desobediência. Nós sabemos que Deus mandou ele ir a um lugar e ele estava indo a outro. E o Novo Testamento nos diz que aquele que não obedece os mandamentos de Deus não ama. João 14, 21. Portanto, Jonas, aqui nessa ocasião, não estava amando a Deus de todo o coração. Esse é o primeiro grande mandamento. Escondido ali no porão daquele navio, Jonas também não estava amando aqueles marinheiros, nem os ninivitas. Esse daqui é o segundo grande mandamento, semelhante ao primeiro. Em outras palavras, meus irmãos, Jonas não queria ter nada a ver com Deus, com o próximo, com ninguém. Jonas estava preocupado somente com seus próprios interesses. Jonas não estava buscando a Deus de todo o coração ali naquele navio para o bem de todas as pessoas, e por isso que ele estava sendo reprovado por aquele bárbaro capitão de navio. Um profeta do Senhor reprovado por um pagão, alguém que não conhecia a vontade de Deus. E essa repreensão não foi por causa de um mero desvio de Jonas, numa área secundária da vida cristã. A repreensão que Jonas estava sofrendo aqui é porque ele estava completamente fora do centro vital de toda a vontade de Deus, o amor a Deus e ao próximo. E este segue aquele como o dia segue a noite. Os dois não podem andar separadamente. Então isso daqui é assunto que não poderia ser negligenciado. E é exatamente isso que Jonas está fazendo. E o que isso daqui nos ensina? Em primeiro lugar, que isso aqui era uma repreensão merecida. Se Jonas estivesse amando a Deus e ao próximo, ele poderia ter se levantado naquela tempestade para prestar um testemunho poderoso e verdadeiro de que Deus ele é o Criador dos céus e da terra, como diz o salmista lá no Salmo 146, 6. Poderia ter dito que ele era adorador do Deus vivo que fez todas as coisas. E Jonas conhecia os salmos, como a gente vai ver lá no capítulo 2, quando ele ora um salmo pedindo a Deus por salvação. Jonas poderia ter se manifestado como o apóstolo Paulo naquele naufrágio, lá em Atos 27. Jonas poderia ter buscado Deus vivo, como fez Paulo, visando o bem de todas as pessoas no navio. Jonas, no entanto, meus irmãos, ele perdeu essa preciosa oportunidade de testemunhar que Deus é capaz de guardar os seus servos em paz em todas as circunstâncias, bem como fez com Daniel na cova dos leões. Jonas perdeu essa oportunidade e por isso ele estava sendo repreendido aqui merecidamente por esse capitão ímpio. Que nós temos aqui a igreja reprovada pelo mundo. É verdade, meus irmãos, que muitas vezes os incrédulos repreendem os crentes imerecidamente, sem justificativa razoável. Eles estão o tempo todo nos acusando, amaldiçoando, nos oprimindo, pegando no nosso pé, observando, procurando achar algum erro em nossas vidas. E muitas vezes eles fazem isso de modo cruel. Por isso, meus irmãos, há um sentido em que nós, crentes, nós geralmente adotamos uma atitude defensiva e desconfiada em relação às repreensões do mundo, porque nós suspeitamos que elas são hipócritas e maliciosas. Mas, meus irmãos, quando nós, crentes, nós tropeçamos na essência de toda nossa posição cristã, que é o amor a Deus e ao próximo, os incrédulos têm total direito de nos repreender, têm total direito de repreender a igreja. Muitos crentes modernos merecem ser repreendidos de forma semelhante pelo mundo, como Jonas está sendo repreendido aqui, por causa da sua falta de religião e indiferença aos sofrimentos do próximo. Se tão somente nós tivéssemos consciência da nossa posição cristã, de quem nós somos em Cristo, da atitude que nós devemos ter como cristãos, do chamado de Deus para nossas vidas, como nós temos visto aqui nessas exposições, se tão somente como crentes nós tomássemos mais seriamente esses dois deveres, de amar a Deus e ao próximo, nós nunca estaríamos sob o risco de sermos reprovados pelo mundo. A maioria dos nossos problemas como cristãos e de nossos maus testemunhos em Cristo
em Cristo provém exatamente do fato de nós sermos ignorantes a respeito do lugar que nós ocupamos em Cristo e da atitude que nós devemos ter como cristãos. É exatamente esse o argumento do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, por exemplo. E Jonas é o direto oposto, é frontalmente contrário ao lugar que nós ocupamos como crentes. Jonas, nós já vimos, é desobediente a Deus. Jonas não busca o Senhor. Jonas é indiferente aos perdidos. A presença de Jonas não promove o bem comum. Pelo contrário, a presença de Jonas, a sua vida pecaminosa causa problemas, causa prejuízos financeiros, causa desespero nas pessoas, porque ele poderia de alguma maneira ajudar a resolver aquela situação. Jonas é desamoroso no plano horizontal e no plano vertical. E por isso que Jonas é digno de repreensão. Da mesma maneira que os marinheiros estão naquela tempestade por causa de Jonas, o mundo muitas vezes está em dificuldade, está em sofrimento, porque nós crentes não amamos a Deus e ao próximo como nós deveríamos. Não posso deixar de fazer aqui uma digressão, um afastamento desse ponto e mencionar que, embora o mundo tenha muitos sofrimentos, meus irmãos, tudo é resultado do pecado em última análise. E tendo em vista esse problema do pecado que atinge toda a humanidade, que afeta o homem radicalmente, da planta dos pés até a sua cabeça, que afeta o homem como inteiro, tendo em vista isso, a maneira mais radical e urgente de nós amarmos ao próximo é pregando o Evangelho de Jesus Cristo a pessoas semelhantes a nós, portadoras da imagem e semelhança de Deus, mas que estão escravizadas pelo pecado. No Antigo Testamento, o mandamento de amar ao próximo, de Levítico 19:18, ganha uma amplitude maior e uma expressão mais radical no Novo Testamento, na Grande Comissão, em Mateus 28. Visto que Jonas aqui ele não estava se levantando em obediência a Deus para dizer aos incrédulos como eles poderiam ter um relacionamento com o Senhor do universo, e de alguma maneira ele prestar auxílio ali naquela tempestade, ele também não estava amando a Deus de todo o coração. Se Jonas não estava amando aos marinheiros ali, também não estava amando a Deus de todo o coração. Alguém pode dizer, mas o capitão não sabia que Jonas era um cristão, que Jonas era um crente, melhor dizendo, que ele estava naquela situação, não sabia qual a razão dele estar aí. Meus irmãos, o mundo não se interessa em saber qual é a nossa situação. O mundo não se interessa em saber se nós estamos passando por um problema ou não. Essas pessoas estão nos observando. E nós, independentemente das circunstâncias, deveremos ter essa atitude de testemunhar ao mundo, independentemente das circunstâncias. Portanto, meus irmãos, quando a igreja ela fica escondida no porão, sem compromisso com Deus, sem compromisso com o mundo, os incrédulos têm total direito de julgar o nosso amor às pessoas e o nosso compromisso com o Deus que nós alegamos conhecer. O oposto disso daqui também é verdadeiro. Quando nós crentes estamos brilhando no mundo, o mundo não tem razão nenhuma para nos repreender. O mundo não tem o que falar de nós. É exatamente isso que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 5,16. Assim, brilhe a vossa luz diante de todos os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Há alguns anos, para ilustrar esse ponto, eu conheci uma moça que recebeu a palavra de Deus. Ela foi batizada, experimentou alguma mudança comportamental na vida dela, mas toda a mentalidade dela permanecia mundana. Isso ficava evidente nos conflitos que ela tinha com a mãe. Embora ela tivesse de alguma maneira ali tido acesso à religião, à fé cristã, na prática aquela barreira não havia caído. Ela ainda cultivava amargura em relação à mãe, e por isso ela não evangelizava a mãe e nem tinha outras atitudes amorosas. Era grosseira, indiferente, ríspida, insípida, rancorosa. E a mãe, evidentemente percebendo isso, percebendo que a filha a criticava, a mãe reprovava a atitude da filha, principalmente porque ela dizia estar na igreja, principalmente porque ela se apresentava como cristã, antes de tudo, não apenas pelo fato dela estar na igreja, mas porque ela se apresentava sob o título de cristã.
A filha, por outro lado, meus irmãos, não considerava as repreensões da mãe, e quando a mãe dizia, ao invés dela assentir, dar ouvidos, considerar a crítica que estava sendo feita, ela ficava cada vez mais dura de coração. E certo dia eu ouvi dos lábios dessa mãe o seguinte: ela se batizou na igreja, mas parece que ficou pior. Que comentário triste, meus irmãos. Que comentário vergonhoso para nós. A lição aqui é que quando os incrédulos, seus parentes, amigos, colegas de trabalho, etc., o repreenderem por sua falta de religião e conduta incoerente com a fé cristã, examine-se. Cabe a nós nos examinarmos, avaliarmos o nosso procedimento, como nós temos caminhado, pois o problema, meus irmãos, pode estar simplesmente na nossa falta de amor a Deus e ao próximo. Em outras palavras, as críticas que nós recebemos pode ser porque nós estamos dormindo, indiferente a tudo e a todos, enquanto o mundo está naufragando, indo por água abaixo. Havendo considerado isso daqui, permita-me lhe perguntar agora, meu querido irmão, meu querido amigo, a sua presença promove a paz e o bem-estar para a glória de Deus no meio das pessoas, no meio dos ímpios? Você está aproveitando as crises que estão no mundo para testemunhar de Cristo e promover o bem comum, ou você está se isolando quando as crises se levantam? Você está sempre focado em seus próprios interesses, isolado no porão do egoísmo, ou você está atento às necessidades do mundo? Você está provando ao mundo que, apesar das tempestades que geram ansiedade, medo, pobreza, morte, que nós podemos ter paz, tranquilidade, por meio da comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo? Nós estamos testemunhando disso? O mundo, meus irmãos, tem direito de esperar isso daqui de nós, visto que nós somos cristãos e alegamos conhecer a Deus. A segunda coisa que a interação entre o capitão e Jonas nos ensina aqui é que foi uma repreensão necessária. Devo lembrá-los aqui, meus irmãos, de que o mundo, representado pelos marinheiros, conforme nós já consideramos nas exposições anteriores, o mundo está numa condição trágica. Nós vimos isso em 2 exposições no versículo 5. O mundo está numa condição trágica, naufragando, com medo da morte e sem esperança, porque não tem acesso a Deus para receber ajuda, socorro, auxílio. Em outras palavras, o mundo não tem acesso a Deus como Pai. No final das contas, essa é a grande tragédia do mundo, que ele não tem acesso a Deus como Pai, para receber cuidado, auxílio, socorro. Deus, ele está diante dos ímpios apenas como juiz, para retribuir aos orgulhosos o que eles merecem. É o que diz o Salmo 94, 2. Como evangelista, meus irmãos, eu estou cada vez mais convencido de que essa é uma das verdades mais ofensivas do Evangelho, que Deus, ele não é Pai de todos. Semanalmente no Pão da Vida nós evangelizávamos os travestis, e nós fizemos aquilo por muitas vezes, por anos, e nós ensinávamos vários aspectos do Evangelho ali para eles. Falávamos inclusive até sobre homossexualidade, eles nos perguntavam, e nós respondíamos a eles. E eles sabiam que eles estavam errados. E eles recusavam-se a apresentar-se com o nome feminino. Davam o nome de certidão Isaac, muitos deles inclusive com nomes bíblicos, Isaac, Jacó, Israel e assim por diante. Então eles sabiam que estavam errados, eles tinham consciência. Eles não negam isso daí. Mas quando nós ensinamos o fato de que todas as pessoas não são filhos de Deus, de que Deus não é o Pai de todos os seres humanos, nós vimos reações agressivas e pediram, inclusive, sugeriram um comportamento que nós deveríamos nos retirar. Essa é uma das verdades mais ofensivas do Evangelho. Tenho visto na minha experiência, na minha curta experiência, diga-se de passagem. E alguns homens, meus irmãos, querendo evitar essa ofensa, querendo diluir o puro Evangelho,
formularam um ensino falso que diz que todas as pessoas, cada ser humano indiscriminadamente é filho de Deus e, portanto, que Deus é pai de todos. Mas em nenhum lugar das Escrituras nos é dito claramente que todos os seres humanos são filhos de Deus ou que Deus é pai de todos os homens sem distinção. Não há apoio bíblico para essa ideia de que Deus é pai de todas as pessoas. E nós não precisamos de muito para comprovar isso daqui. Cada ser humano, por causa do pecado original, nasce sob a ira de Deus e não sob o amor paternal de Deus. Na linguagem do apóstolo Paulo, caso você deseje tomar nota e conferir depois, na linguagem do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz: somos, por natureza, o quê? Filhos da ira. É o que diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo, no versículo 2, Paulo chama os descrentes de filhos da desobediência. Há também aquele texto, vocês devem lembrar, do capítulo 8 do Evangelho de João, no qual Jesus está debatendo ali com os fariseus, e os religiosos, os fariseus, alegam que Deus é pai deles. Mas Jesus, o próprio Senhor Jesus, replica, dizendo que eles são filhos do diabo, porque queriam matá-lo. Veja só lá João 8, 41 a 44, texto que certamente vocês já passaram por ele muitas vezes. João 8, 41, 44, diz o seguinte, versículo 41, vós fazeis as obras de vosso pai, diz Jesus, se referindo aos fariseus. Disseram-lhe eles, versículo seguinte, os fariseus aqui no caso, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Aqueles estão alegando que Deus é pai deles. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havieis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, Jesus está dizendo aqui, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Muito claras as palavras de Jesus. Agora, há também, por outro lado, os verdadeiros filhos de Deus. Quem são os genuínos filhos de Deus? Expressando essa pergunta de outra forma, quem são aqueles que verdadeiramente têm acesso a Deus como Pai? Há aquele texto também do Evangelho de João, capítulo 1, você já está no Evangelho de João, vá para o capítulo 1, versículo 11 e 12. João 1, versículos 11 e 12, ali nos é dito claramente que os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Em outras palavras, Jesus veio para o seu povo, os judeus, mas eles o rejeitaram, não creram verdadeiramente nele. Mas a todos quanto o receberam, receberam a quem? Jesus aqui no caso. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus são os que recebem a Jesus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, meus irmãos, o objetivo supremo da salvação, considerando isso daqui, é levar-nos a Deus como Pai, para que tenhamos comunhão com Ele. Por causa da vida, morte, ressurreição corpórea de Jesus, ao perdão, à libertação de pecado, cessa a inimizade para com Deus, para com o próximo também, mas isso não é tudo. Tudo isso daqui é maravilhoso demais, é glorioso, já é grande coisa termos recebido isso daí, mas não é o fim. Além disso tudo, temos acesso ao Pai. Não há mais véu. Uma das grandes glórias do cristianismo é que ele não é meramente negativo, mas o cristianismo também é positivo. Depois do perdão, da libertação, do pecado, o clímax da salvação é que, purificados do pecado, nós temos acesso ao Pai. Não há mais véu. E é exatamente esse o argumento, repito, do apóstolo Paulo aos cristãos efésios. Depois de lembrá-los dos benefícios da salvação em Cristo, Paulo diz que eles foram regenerados, libertos do pecado, unidos num só corpo, não há mais judeu, gentil,
Por intermédio da cruz eles foram unidos. E o apóstolo Paulo conclui dizendo que esse é o ponto alto e sublime da salvação. É ter acesso a Deus como Pai. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, vocês vão me perdoar que eu não coloquei a referência do versículo. Quem puder me ajudar a achar aí, agradeço. Efésios 2 diz o seguinte: porque ele, Jesus, ambos, judeus e gentios aqui no caso, esse ambos refere-se a judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Paulo falou da nossa posição cristã, falou da libertação de pecado, falou da nossa união com Cristo, e ele culmina nesse ponto. Nós temos acesso ao Pai, a Deus como Pai. 2,18, obrigado Marcão. Vejam ainda como o Senhor expressa essa verdade em João 14,6, texto conhecidíssimo também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O objetivo de Jesus é levar-nos a Deus como Pai. Isso é o cristianismo. Por intermédio da cruz de Cristo, nós temos acesso a Deus como Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Nós estávamos distantes, separados de Deus, e agora nós temos acesso a Ele como Pai. É por isso que João, no 3º versículo de sua primeira carta, nos diz enfaticamente: a nossa comunhão é com o Pai. Ele não nos diz meramente com Deus, mas ele diz com o Pai. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8,15, nos diz que nós cristãos recebemos o Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O cristão é aquele que se volta a Deus como Pai. Por isso nosso Senhor Jesus, meus irmãos, quando nos deu a oração modelo, nos ensinou a orar, ele disse: Pai nosso. Foi dessa maneira que ele abriu a sua oração. Não é um Deus distante, um juiz severo, mas um Pai. Significa que a nossa relação com Deus foi restabelecida e que agora Deus está em boa disposição para conosco. Ele está a nosso favor por causa de Jesus Cristo. Nós estamos com Ele numa relação de amor e por meio do Espírito Santo nós recorremos a Ele como crianças, dizendo: Abba, Pai, me ajuda. E Ele cuida de nós e atende às nossas necessidades com muita compaixão. Há ocasiões em que nós, meus irmãos cristãos, nós nos deparamos com grandes problemas. Nosso impulso é tentar resolver a questão com os nossos próprios recursos, e aí quando esgotam as nossas possibilidades, nós ficamos com medo, nos sentimos pequenos, e aí então, como crianças, nós nos aproximamos de Deus, apresentamos o problema a Ele, encomendamos a questão aos seus cuidados, sem nos preocuparmos como Ele vai solucionar o caso. Isso é confiar em Deus como Pai. Nós podemos dizer com confiança, como o salmista diz no Salmo 103:13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O que isso tem a ver conosco? Por que toda essa digressão aí? Alguém pode dizer: certo, pastor, isso daí é ponto pacífico entre nós. É ensino elementar de escola bíblica dominical. Isso daí é leite, não alimento sólido. Pois bem, meus irmãos, se nós dissermos que sabemos desse ensino, que temos consciência desse grande privilégio da nossa posição cristã, a questão importante que se volta contra nós automaticamente, a questão que se põe diante de nós é: temos acesso a Deus como Pai, maravilha, mas o mundo não tem. O mundo não tem acesso a Deus como Pai. Legal, nós estamos nessa posição, recebemos esse privilégio, mas tem pessoas que não têm acesso a Deus como Pai. Jonas sabia orar, sabia como conseguir a ajuda de Deus, mas o capitão do navio não sabia, os marinheiros também não. E aquelas pessoas estavam naquela situação por causa de Jonas. É por isso que os marinheiros estão desesperados, cada um clamando ao seu Deus, conforme nós já examinamos no versículo 5. E agora o capitão está repreendendo Jonas aqui no versículo 6, dizendo: o que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O mundo não conhece a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O mundo não tem a quem pedir ajuda. O mundo não tem como encontrar salvação por si mesmo. O ensino de que nós temos acesso a Deus como Pai, de que é ensino elementar, básico, de escola bíblica dominical,
deveria nos constranger a uma verdadeira evangelização, que é o que não está acontecendo com Jonas aqui nessa ocasião. Que importa se nós temos conhecimento, se nós temos orgulho da nossa posição cristã, se isso não nos conduz a uma verdadeira adoração por meio da evangelização. É essa a razão porque no ato da salvação nós não fomos imediatamente arrebatados aos céus. É por isso que nós ainda estamos aqui. É por essa razão que nós estamos aqui. A igreja, ela existe no mundo, nós estamos aqui para orar ao Pai em favor dos perdidos e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para levá-los a Deus como Pai. O mundo precisa da igreja, o mundo precisa de você, o mundo precisa de nós. Essa não é uma mensagem psicológica. O mundo precisa que nós estejamos aqui. O mundo pode fazer muitas coisas sem a igreja, mas o mundo precisa de nós, da igreja, nos assuntos espirituais. Observem os descrentes. Observem os descrentes quando eles estão diante de algum problema. Basta observá-los. Olhem eles com todos os seus recursos insuficientes para ajudá-los. Olhem os descrentes desesperados, tendo esgotado todas as suas possibilidades. É nesse momento que eles vêm e se sentam nos últimos bancos da igreja, como eu sentei um dia, no último banco desta igreja aqui, querendo acessar a presença de Deus, desejando alívio, socorro, desejando aliviar o fardo. Eles até tentam, assim como eu tentei, buscar a Deus por suas próprias forças. Tentam buscar a Deus sozinhos, nas suas casas, nos seus lares, mas eles se sentem como se não estivessem sendo ouvidos. Sentem como se uma parede de bronze estivesse se interpondo entre os céus e a terra, impedindo que as suas orações cheguem até Deus. E é exatamente isso que diz Isaías 59:2, que é o pecado que impede que as nossas orações cheguem até Deus. Deus não ouve a oração de homens pecadores. Então, meus irmãos, os descrentes dirigem-se a nós para saber como se aproximar de Deus, para se livrar da dor, da culpa, da consciência pesada, dos problemas, das tempestades da vida, e eles esperam isso de nós. Eles esperam que nós possamos ajudá-los. Mas se eles nos encontram dormindo, meus irmãos, indiferentes, alheios ao desespero das pessoas, então nós de fato merecemos repreensão. E eu digo isso com tristeza. Lembrem-se dos descrentes ao seu redor, dos seus parentes, dos seus colegas, do trabalho, da faculdade, da vizinhança. Será que tem pessoas aqui essa noite que conseguem ouvir a voz deles ecoando a repreensão do capitão? Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Não continue dormindo, meu irmão. Levante-se diante do mundo, no seu trabalho, na sua faculdade, entre seus parentes, no seu condomínio. Interceda por eles. Fale ao mundo sobre Jesus. Nós temos acesso a Deus como Pai. Jesus pode fazer o que nem nós e o que Jonas poderia fazer: acalmar a tempestade por causa do seu poder soberano. Só Jesus pode fazer isso. Vocês lembram de Jesus no barco atravessando aquela tempestade lá em Marcos 4? Os discípulos desesperados ali clamam por socorro. Marcos 4:38 diz: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Jesus aqui estava dormindo, não em rebelião contra Deus, mas em profunda paz de seu poder soberano. Então Jesus se levantou lá em Marcos 4:39. Marcos 4:39 diz: Jesus despertou, repreendeu o vento e o mar e disse: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Jesus, meus irmãos, pode acalmar a tempestade da ira de Deus causada pelos pecados. Assim como o pecado de Jonas causou aquela tempestade, os nossos pecados também causam a ira de Deus sobre nós. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para pagar a penalidade merecida pelos nossos pecados e conquistar para nós acesso a Deus como Pai. Agora, se você é um descrente,
em palavras finais, eu quero te perguntar, meu amigo, você quer ter acesso a Deus como Pai? Você quer ser um filho de Deus? Talvez você tenha percebido hoje que a sua condição não é tão favorável assim quanto você pensava. Que Deus talvez não esteja ao seu favor como você imaginava. Que Deus não está olhando para você com amor paternal, mas como juiz. Você quer ser um filho de Deus? Você quer saber se Deus está a favor de você? Então você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa decidir abandoná-los e crer que Jesus derramou seu precioso sangue por muito amor, com muito amor. Ele derramou seu precioso sangue por causa dos nossos pecados, para nos tornar filhos de Deus. Porque ninguém vai ao Pai, meus irmãos, como nós lemos, senão por Jesus Cristo. Desse modo nós podemos saber que as nossas orações estão sendo ouvidas, que Deus está ao nosso lado, mesmo em meio às tempestades mais violentas. Talvez você tenha chegado aqui essa noite passando por uma grande tempestade, passando por uma grande luta, por uma grande prova, e você pode ter acesso a Deus como Pai. Se você não tem Deus como Pai, se você não quer se render a Cristo para ter o favor de Deus, a sua situação é terrível, meu irmão. Você está caminhando, a sua vida está naufragando, você está sendo condenado. Mas se você deseja receber o favor de Deus, você precisa se render urgentemente ao Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui essa noite para te ajudar a chegar a Deus como Pai, a te mostrar como você pode acessar a presença de Deus como Pai. E isso é somente por meio do Senhor Jesus Cristo. Não posso deixar de perguntar se há pessoas aqui essa noite, se há alguém aqui no nosso meio. Quero pedir que a igreja esteja orando. Se há pessoas aqui no nosso meio, se há alguém que deseja entregar a vida a Jesus Cristo. Eu gostaria que você levantasse a sua mão com coragem, sem vergonha. Levante sua mão que eu queria orar por você. Eu queria orar pela sua vida. Há alguém aqui entre nós que deseja entregar a vida a Cristo? Levante uma de suas mãos, por favor. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos acessar a Tua presença. Podemos Te ter como nosso Pai. Obrigado pelo amor filial, pelo amor paternal. Obrigado por essa relação que nós estamos contigo. Confirma a palavra que foi pregada essa noite no coração das pessoas e leva aqueles que não Te conhecem ainda ao Senhor como Pai. Em nome de Jesus. Amém.